Boa tarde, graça e paz a todos que me acompanham. Hoje, o texto que Deus ministrou meu coração para mim compartilhar com vocês é um texto maravilhoso. É um texto muito lindo, que tem muito a nos ensinar, que Deus nos trata para que nós possamos ver que nossa dependência é total e exclusiva dele. Então, Deus age na nossa vida para nos mostrar o seu poder, a sua glória e a sua misericórdia. Vamos acompanhar. Então, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Começa aqui nosso estudo de hoje. Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. A palavra nos ensina o quê? Que aqui havia um grande homem, né? Um comandante do exército da Síria. A Síria era poderosa, era um grande batalhão de guerra que estava vencendo as guerras de Israel, em Israel, naquela época. E ele era um grande herói. Naamã era conceituado, era conhecido, era famoso da época. Era um homem que Deus concedeu a ele vitória à Síria, através da vida dele. Era um homem forte, um guerreiro da linha de frente do rei da Síria. Porém, ele tinha um problema, ele tinha a lepra. O que isso nos mostra para nós? Que aqui status, ser grandioso, ter poder, ser conceituado, não vale nada. Se você tem uma doença, um pecado que você precisa de tratamento. E esse homem bem conceituado, bem poderoso e conhecido, ele precisava ainda de um tratamento. Então Deus deixou com ele a lepra, porque o coração de Naamã precisava ser tratado. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então você veja, as tropas da Síria e da terra de Israel levaram uma menina, uma mocinha. Eles capturaram essa moça e como Naamã era o grande guerreiro, ele pegou essa menina e levou ela de escrava para servir de serva da esposa dele. Então você veja como o coração de Naamã, aqui ele estava doente, né? A ponto de levar uma menina, tirar da sua família, levá-la à força e colocá-la, submetê-la a trabalhos escravos. Quantos hoje agem como Naamã, se achando soberbos, os poderosos, e não entendem que precisam de um tratamento? Às vezes humilham as pessoas, colocam elas rebaixadas, achando que dinheiro, status e conhecimento os torna melhores que outras pessoas. Então, o coração de Naamã não tinha humildade nenhuma até aqui. E esta menina, ela podia ter se revoltado, poderia ter adquirido raiva, ódio, desprezo por Naamã. Mas como ela era uma menina criada em Israel, conhecedora da graça de Deus, esta menina, o que ela faz? Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Vocês vejam, essa menina tão pequena, planta dentro daquela casa onde não conheciam a Deus, onde não buscavam a Deus, onde havia um coração assim rebelde, um coração impuro. Essa menina planta ali a palavra do Evangelho. Ela planta ali a graça de Deus.
Sendo que o que acontece? Ela é generosa, ela é bondosa, ela é conhecedora de quem é Deus, de todas as maravilhas, as bênçãos que Ele pode dar àqueles que o buscam. O que ela faz? Ela deu esta palavra à sua senhora, de ajuda a Naamã, dizendo, olha, lá em Samaria tem um profeta, o profeta é um homem de Deus, e ele pode curar Naamã. Então ela o ajuda. E plantada essa sementinha, olha o que acontece. Foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Então Naamã prestou atenção naquilo que a menina falou, porque poderia ser algo bom para ele, favorável a ele. E ele foi até o rei e disse, olha, eu soube que tem alguém que pode me ajudar. Então o rei, como precisava de Naamã também, o que ele faz? Ele diz assim, respondeu o rei da Síria, vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, aqui, Naamã, ele não quis nem saber quem era esse profeta, ele não perguntou à menina, apenas ele quis ir, mas para isso, em vez dele ouvir a voz da menina, escutar o que ela tinha a dizer, ele vai para uma influência maior, ele vai para o rei. Ele era o comandante, então ele tinha palavra com o rei. Para vocês verem o tanto que Naamã aqui era um homem honrado, né? Ele tinha a liberdade de chegar ao rei, era um homem diretamente ligado ao rei. E ele vai e pede ao rei, o rei falou, vai que eu vou mandar uma carta ao rei de Israel, dizendo que você está indo, né? E é isso que o rei fez. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta. Então ele foi, mas ele, com toda a sua soberba, seu coração, assim, sei lá, orgulhoso, ele falou, vou lá, quem tem dinheiro tem tudo, eu tenho posses, eu vou levar ouro, eu vou levar prata, eu vou levar vestes, e eu quero ver se eu não compro a minha cura. Se lá tem alguém que é tão bom assim, eu vou pagar o valor que for, eu tenho para isso. E vou comprar a minha cura. E lá se foi e levou a carta junto com ele, né? E nesta carta dizia, logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então o rei da Síria mandou Naamã junto com esta carta, porque os reis entre eles sabiam, não, de rei para rei a coisa anda, as conversas são diferentes, né? E o que acontece? Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim homem, para eu curá-lo de sua lepra? Então aqui o rei de Israel, sabendo que tinha um Deus Todo-Poderoso que prometeu nunca deixar Israel padecer, desde que eles seguissem as suas ordenanças, as suas palavras, esse rei esquece completamente de Deus. E esse rei de Israel, ele se desespera. Ele se desespera, ele rasga suas vestes e ele reconhece que ele não é Deus. Mas ele mesmo reconhecendo que ele não era Deus, ele esquece que Deus poderia fazer tudo por eles. E ele se desespera. Como nós fazemos muitas vezes. Diante de uma situação que nós ficamos sem saber o que fazer, nós olhamos para frente, parece que não tem saída. Nós sabemos que Deus pode, mas nós esquecemos. No momento do desespero, nós nos rasgamos as vestes, nós gritamos, choramos, nos desesperamos. Esquecemos que tem um Deus que nos prometeu as bênçãos se nós seguíssemos a sua palavra. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é fiel para completar todas as suas promessas, para cumprir, e nós nos desesperamos. Sendo que aqui o rei de Israel achou que isso era um pretexto
para o rei da Síria entrar em ataque contra eles. Queria começar ali uma guerra. Então, muitas vezes a gente pensa que diante de uma determinada situação vai começar uma guerra, tudo vai acabar, tudo vai entrar em colapso e a gente acaba esquecendo do Deus maravilhoso que nós seguimos, das promessas de Deus para a nossa vida. 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, quando Eliseu soube que o rei havia se desesperado, Eliseu via com outros olhos. Eliseu sabia o Deus que ele servia. Eliseu sabia o Deus que guiava e protegia o povo de Israel. Então, Eliseu diz: deixa que venha. Deus dará a resposta. Deus dará a solução para isso. E foi o que aconteceu. 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Naamã, ele não veio sozinho. Ele veio com uma comitiva, com cavalos, com carros, para mostrar toda a sua soberania. Ele era acostumado a ser recebido com tapete vermelho, com grande festa, com grandes honrarias. E o que acontece aqui? Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu aqui não trata Naamã com todas as honrarias, recepção calorosa que ele era acostumado. Não coloca um tapete vermelho. Aqui, Eliseu não sai nem de dentro de casa para falar com Naamã. Porque Eliseu, provido da palavra de Deus, ele sabe que o coração deste homem necessita de um grande tratamento, porque ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é um homem ruim, de certa forma, porque ele tem muito orgulho dentro dele, ele se acha o maioral, né? É isso que a palavra nos diz, um homem cheio de honrarias, mas porém orgulhoso. E Eliseu apenas dá a receita daquilo que Naamã está procurando. Vai até o Rio Jordão, banha-se 7 vezes. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então, é isso que Naamã esperava. Ele esperava uma grande coisa. Deus age nas coisas pequenas, Deus age na simplicidade, Deus age na verdade da palavra. Não é preciso grandes acontecimentos para que Deus haja em nossa vida. Não é preciso ir a um espetáculo fora do país, assistir a um pastor famoso, a ver uma pregação esplendorosa. A simplicidade da leitura da palavra dentro da nossa casa, no nosso quarto secreto, a nossa oração diária, conversa com Deus, aquela conversa sincera, é a simplicidade que Deus quer. Essa é a receita, ler a palavra, receber aqui o pão da vida, é muito simples. Então, Naamã, ele não estava acostumado com essa simplicidade. Ele fala: nossa, este homem nem me receber não veio. Orgulhoso. Continuamos. Aí ele disse assim: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Muitas vezes, nós nos colocamos como Naamã. Muitas vezes, nós vamos em alguns lugares, até mesmo na igreja, no seio da igreja, e não somos recepcionados como nós desejávamos.
né? Ninguém vem nos cumprimentar com um abraço. E a gente age orgulhosamente, dizendo, nossa, que recepção que eu tive aqui. Talvez você não foi pela presença do Senhor, você foi para ser agradado, bajulado, como Naamã desejava ser, né? Então, o que ele diz? Tem lugares melhores do que esse Rio Jordão. Ele cita 2 rios aqui, Farfar e Abana, que eram os rios belíssimos do lugar, da região, águas cristalinas. Ele diz que aqueles rios são bem melhores do que esse aqui. O Rio Jordão era uma água mais escura, né? Tem lugares melhores, orgulho, né? Melhores que este aqui. E esse homem me manda me banhar no rio, 7 vezes no rio. Aqui, meus irmãos, também, não é a quantidade de vezes que Naamã teria que se banhar as 7 vezes. Aqui seria a obediência à palavra do Senhor, porque Eliseu foi provido de uma palavra vinda do Senhor. Deus dá essa receita para Naamã através da boca de Eliseu. Então, aqui Deus queria tratar o coração de Naamã, a obediência à sua palavra. Hoje, a obediência à sua palavra é ler o que está escrito na palavra. Não o que a gente ouviu falar, o que foi invenção humana, não. É o que está escrito na palavra. Então, aqui, a questão era Naamã entrar, se banhar as 7 vezes, por obediência à palavra de Deus. E ele, por orgulho, não aceita. Imagina, tem lugares melhores, tem rios mais bonitos do que esse. Não aceito essa instrução. E ele se revolta, ele fica indignado, porque ele não foi recebido da maneira que ele desejava. Porque não era aquilo que ele esperava. E ele obedecer, jamais, ele era um comandante, né? Ele era um comandante do exército, era renomado, era conhecido, era honrado, inclusive pelo rei. Ele se rebaixara a ponto de dar 7 mergulhos em um rio, sendo que o homem nem saiu para falar com ele. Aí a gente pensa, nossa, mas Naamã fazer isso? E a gente, quantas vezes não obedece o que está escrito na palavra? Em relação a tudo que Jesus fala, o que Deus fala através da palavra para nós. Então, esta leitura é um tratamento esplendoroso. Ele ensina muito sobre obediência. Se a gente busca algo, a gente tem que obedecer. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais, ele disseram, quando tudo parecia estar perdido, Naamã não queria mais saber. Não, eu não fui bem recepcionado aqui. Eu não vou, imagina, me expor, porque provavelmente ele ia tirar alguma capa e aparecer as sujeiras dele, as feridas dele, né, a lepra, para entrar naquele rio, junto com todos aqueles oficiais que vieram com ele, aqueles homens que vieram com ele. Ele não queria se expor, ele recebeu uma palavra do Senhor, como muitas vezes a gente recebe, e a gente às vezes vai ter que expor as nossas feridas para receber a cura, obedecer e se expor. Então, ele não queria se expor, então quando tudo parecia estar perdido, jamais eu vou me expor, jamais eu vou confessar um pecado, jamais eu vou fazer o que estão me mandando, o que a palavra está dizendo, não vou fazer. Quando tudo parecia estar perdido, algo acontece, né? Meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Então, os oficiais dele perguntam, se Eliseu pedisse para você subir uma escadaria de joelhos, você subiria. Se Eliseu pedisse para você pagar muito dinheiro, você pagaria. Se Eliseu pedisse para você fazer uma grande promessa, um grande sacrifício, você faria. Agora, uma coisa tão simples, que é confiar na palavra de Deus, meu Senhor não quer fazer? Então, ele apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Os oficiais dele o aconselharam.
E a partir desse momento, você pode ver que já começa a acontecer um quebrantamento do coração de Naamã. Um oficial, o chefe de todo aquele exército, escutar os seus oficiais, né? Então eles falam para ele, se esse homem te pedisse uma coisa grandiosa, você faria. Agora ele só te pediu, lava-te 7 vezes e ficará limpo. Então a partir desse momento houve ali já um quebrantamento, né? Ele ouve os oficiais dele que estavam a um baixo nível a ele. Começa aí o tratamento na vida de Naamã. Então, quando Deus quer agir em nossa vida, Ele pode nos deixar bem. Naamã tinha bens, tinha posses, tinha status, tinha honrarias, mas Deus deixou a lepra com ele, porque Deus precisava tratar o coração dele. Usou a menina para falar de Jesus, de Deus a ele. Então você veja como todas as peças se encaixam, como Deus é perfeito em cada detalhe. Às vezes nós não entendemos, né? Tem pessoas que às vezes têm tudo, financeiramente, status, são conhecidos, mas lá no fundo tem uma lepra o corroendo e precisa ser tratado por Deus. Só Deus vai curar, através da obediência da palavra. E quando Deus fala, voltar um pouquinho também, 7 vezes, não tem muito a ver a quantidade de vezes, como eu já disse, mas é a obediência. Só que para Deus, o 7 é algo completo, né? Em 7 dias Deus formou o mundo, 7 dias Deus fez essa maravilha em que nós vivemos, né? Então Deus completou a humanidade e a criação no 7º dia, em 7 dias. Então, para Deus, na Bíblia, o número 7 é um número que significa completo, completou-se. Então, Naamã teria que completar o tratamento do Senhor na vida dele. Teria que ser um tratamento completo e não pelas metades. E não só para ele, esse tratamento de Naamã, essa obediência, essa relutez de Naamã, estava sendo vista por todos. Então foi um exemplo para muitas pessoas. Deus age para impactar através da vida de impactar muitas pessoas. Então que nós possamos entender que não adianta relutar. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. Como eu estou fazendo, eu ouvi de Deus a palavra dele dizendo: Adriana, fale de mim para as pessoas. Eu não sei como, mas fale. Eu falei, vou obedecer, né? Não sei se vou ser aceita, como que vai ser, mas apenas obedeça, né? Que a gente vai servir, às vezes, de exemplo para muitas pessoas, né? Então, foi isso que aconteceu. Ele começou esse tratamento, ele ouviu aos seus oficiais, e o que ele fez? 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. Ele obedeceu. Relutou por alguns momentos, não era aquilo que agradava ao seu coração, não era aquelas palavras que ele queria ter ouvido, mas ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Ele obedeceu a palavra vinda de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, após obedecer a Deus e o que está na sua palavra. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se adiante dele e disse: Eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Após ele obedecer, ele recebeu o milagre que nada curava. Ele provavelmente, com todo o dinheiro e status que tinha ido em vários médicos, vários apelos, vários deuses que os povos dele seguiam, que a cultura deles seguiam, que não era o Deus verdadeiro, se prostravam diante de outros deuses que não era Deus.
Ele tinha ido muitas vezes atrás de recurso. E aqui, após o milagre acontecer, ele recebeu o tratamento e ele obedecer, ele reconhece que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. E que somente esse Deus deu a ele o que ele tanto procurava. Nós, como Naamã, devemos obedecer e Deus será fiel para cumprir todas as suas promessas. E nós devemos declarar como Naamã, não há outro Deus, não há outro mediador entre mim e Deus, a não ser Jesus Cristo Salvador. Naamã reconhece, e aí então o coração dele puro, ele diz, aceite agora um presente, não vou mais te pagar, não é um pagamento. Ele entende que a graça de Deus é gratuita. A graça, Deus dá a nós a sua graça. É um presente dele para nós a partir da nossa obediência, dedicação e busca a obedecê-lo. Então agora Naamã entende que não vai mais se pagar por isso. Eu não preciso fazer promessas, eu não preciso fazer sacrifícios para alcançar a graça de Deus. O que eu tenho que fazer é obedecer o que está na palavra e a graça virá. Uma graça imerecida, mas ela virá. Nós não somos merecedores porque nós somos pecadores, mas se nós buscarmos a Deus, Ele nos dará essa graça. Naamã reconhece. Agora, pois, aceite um presente, agora seria um presente. Mas Eliseu sabe que nada que vem de Deus se vende. Nada, não existe preço que pague a graça de Deus, não existe dinheiro, não existe ouro e prata que pague a graça de Deus. E ele prometeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, se ele está na presença de Deus, Eliseu estava. Ele sabe que não há dinheiro que compre a graça de Deus. Nada pode comprar, nada pode pagar a bênção de Deus. Não o aceitarei. Ele recusou-se, né? Naamã insistiu e ele não aceitou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aqui ele reconheceu, ele voltaria para a terra dele, né? Para a Síria. E lá eles adoravam a outro Deus, eles adoravam ao Deus Rimon. E ele pediu para levar um tanto de terra, porque ele queria levantar um altar daquela terra sagrada de Israel. Porque ele nunca mais dobraria seus joelhos para outro Deus, que não fosse o Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como nós nunca podemos dobrar os nossos joelhos, a não ser somente a Deus Pai, Jesus Cristo Filho e Espírito Santo. Então, ele pede, me deixe levar um pouco dessa terra. E Eliseu aceita, pode levar, né? 18. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenho que encurvar na casa de Rimon. Nisto perdoe, Senhor, o teu servo. Então, como Naamã, ele era um oficial do rei da Síria, sempre que o rei entrava para adorar a outros deuses, a esse deus Rimon, que era um deus da fertilidade lá, que eles cultuavam, ele era obrigado a entrar junto, porque ele era um segurança oficial do rei. E sempre que o rei se ajoelhava, ele tinha por obrigação e dever de se ajoelhar também, mas não era com o coração voltado àquilo, era por uma obrigação que o rei o obrigava. Então ele pede perdão a Deus, ele fala, me perdoe pelas vezes que eu tiver que entrar junto com o rei, e que ele me pegar pela mão e me fazer me prostrar. Não é esse o desejo do meu coração, porque eu creio hoje no Deus verdadeiro, aquele que me curou de toda lepra, de toda arrogância, de toda soberba e o orgulho que eu tinha. Então ele reconheceu
que ele não estaria ali se prostrando porque ele adorava aquele Deus, mas por obrigação, porque o rei o obrigava, né? E o que Eliseu lhe diz? Vai em paz. Que tratamento mais lindo que houve aqui na vida de Naamã. Um homem todo cheio de lepra, um homem que naquela época o leproso provavelmente ele escondia um pouco, porque na época o leproso ele era afastado do meio do povo, ele era rejeitado. Então um homem todo cheio de medos, mas soberbo, orgulhoso, veio atrás do homem de Deus, atrás da palavra verdadeira do Senhor, recebeu a graça da cura, foi curado. E ao final ele reconhece a verdadeira adoração a nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E ele pede perdão pelos erros que ele cometeu, o coração dele é tratado, ele obedece. E então Eliseu fala para ele, vai em paz. Ele veio atrás de Deus e ele recebe essa paz que excede todo entendimento. A paz que só está em Cristo Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso. A paz que nós vamos receber quando buscá-lo. Foi isso que Naamã encontrou, a verdadeira paz. Eliseu diz, vai em paz. Mas a palavra aqui não termina. A palavra nos diz que Naamã já estava indo com suas tropas, com o seu ouro, suas vestes, pratas. E Geazi, que era um dos moços, lembram de Geazi, que estava junto quando Eliseu ressuscitou o filho da mulher de Sunem? Esse mesmo Geazi que tentou ressuscitar lá com o bordão, o menino, e não conseguiu. Geazi era um homem que era um discípulo de Eliseu. E Geazi, quando vê eles indo, o coração dele também se ensoberbece. O coração dele também se torna avarento, cobiçoso, orgulhoso. E ele fala, peraí, olha o que ele faz. Geazi, moço de Eliseu, disse consigo, ele pensou, né? Meu senhor impediu a este Ciro que lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa dele. Um homem que estava junto ao povo de Deus, andando com o profeta Eliseu, foi tomado de ganância. Queria ser mais esperto que Eliseu, não aceitou a palavra de Deus e ele disse, eu vou atrás desse homem e ele vai ter que me pagar alguma coisa. Quantos de nós, às vezes, estamos dentro da igreja, conhecendo a palavra, andando com pessoas de Deus, buscando ao Senhor e deixamos nosso coração ser tomado pelo pecado, ser tomado pelo orgulho, pela ganância e queremos distorcer aquilo que Deus disse. Agir da nossa própria maneira por cobiça, por ganância e por querer às vezes ter o que o outro tem. Então Geazi aqui, ele queria ter o que Naamã tinha. Ele queria o ouro, ele queria a prata. E ele corre atrás do carro de Naamã, dos carros dos homens. E ele diz... Ele diz assim... Aqui no 22. O Senhor me mandou dizer, agora mesmo, vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Então, ele foi e mentiu que Eliseu tinha mandado ele ir lá. Pedir prata e vestes festivais. Ele mentiu, ele agiu de mentira. Quantos cristãos, às vezes, para conseguir o que querem, agem dessa mentira? Agem de forma discordante da palavra do Senhor. Agem de forma errada, trazendo pecado para dentro da sua casa, da igreja, da comunidade, da sociedade. Age de uma forma totalmente errada, porque é tomado pela inveja, pela cobiça, pela avareza, por querer, igual como eu já disse, ter o que o outro tem. E aqui, como o coração de Naamã já havia sido tratado, ele diz, sim, toma. Ser servido, ele diz.
E ele deu 2 talentos de prata, 2 vestes festivais e deu almoço. Geazi, ao retornar à casa, ele guarda na casa o que ele tinha ganhado, o que ele tinha mentido e conseguido, querendo sempre ter as coisas. Chegado ele, tomou das mãos e depositou na casa. Então, ele guardou em algum lugar. Ele olhou para o mundo e ele queria as riquezas do mundo. Ele cobiçou as coisas de fora. Não era aquilo que Eliseu ensinava que deveria ter na casa do Senhor. Não é as riquezas e os bens materiais que nos levam à salvação. Eliseu pregava isso para os seus discípulos e inclusive para Geazi. E Geazi quis as riquezas do mundo, ele quis o pecado lá de fora, ele quis trazer para dentro de casa aquilo que era contra a palavra do Senhor. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor e perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma, mentindo, agindo com mentiras. A mentira é obra de Satanás. A gente aprende muito e eu demorei muito a aprender. E não há mentira grande ou mentira pequena. Mentira, a palavra é mentira. Qualquer coisa, não existe tamanho, é mentira. Né? Então, esse também é um tratamento que está aqui na palavra. Né? Geazi mentiu, que não tinha ido a lugar algum. Mas ele podia ter enganado Naamã. Mas a Deus ninguém engana. Às vezes a gente mente uma mentira pequena, engana ao próximo, engana quem está do nosso lado, engana alguém da nossa família, mas a Deus ninguém engana. Ele vê tudo, ele sonda o nosso coração, os pensamentos, cada passo que nós damos. Então a Deus ninguém engana. Não há mentira diante de Deus. E olha o que Eliseu responde. Porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Eliseu estava com ele. Ou seja, Deus falando através da vida de Eliseu. Eu estava junto em espírito. Deus está o tempo todo nos observando. Deus está o tempo todo vendo todas as nossas atitudes, todas as palavras que dizemos, todos os pensamentos e ações que praticamos nesta terra. Não fui contigo em espírito, né? Quando aquele homem voltou para ver o que ele queria? Era isto a ocasião para tomares prata, tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? Ele pergunta para Geazi, era isso que você queria? Riquezas? Você queria ter tudo que o outro tem? Você não presenciou todo o milagre que eu fiz? Você não crê em mim, nas minhas palavras? Você foi desobediente, mentiroso? Você foi cobiçoso de querer o que o outro tem? Né? Deus conhece o nosso coração e Ele sabe todos os nossos pensamentos e nossas atitudes. E percebeu que o coração de Geazi, por mais que estava dentro da casa de Deus, da palavra de Deus, acompanhando as obras de Deus, ele se deixou levar pela cobiça, pela ganância, pelo pecado. O pecado bate a porta a todo momento. Cabe a nós dizer não ao pecado, a nos afastarmos cada vez mais do pecado, a orar a Deus e pedir, Senhor, me ajude. Né? E Geazi foi tomado pelo pecado. Portanto, o que Eliseu diz a ele? Através da palavra de Deus. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso e branco como a neve. O salário do pecado é a morte. A partir do momento que Geazi foi atrás do pecado, ele recebeu a lepra para ele, a morte. E não acaba por aqui. Deus fala
A lepra perdurará durante toda a sua descendência para sempre. O pecado vai agregando pecado, mais pecado, e o pecado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E passando de geração em geração. Eu vejo dentro da minha casa. Se eu não cuidar para o pecado, palavrão, as coisas que assistem na televisão, as músicas do mundo, o pecado vai crescendo. Então a gente precisa vigiar com nossos filhos, com nossas palavras, nossas ações, para o pecado não ir crescendo. E esse pecado vai se multiplicando e passando de geração em geração, gerando a morte. Foi o que aconteceu com Geazi. Saiu dali condenado a uma lepra para o resto da sua eternidade. E levaria a sua descendência junto com ele. Então, por isso de a gente buscar com insistência a obediência, a dedicação à palavra do Senhor e ao que está escrito, e não ao que está falado, né? Que a gente se atente para isso, para seguir o que a palavra de Deus nos deixou. O ensinamento vindo direto do trono de Deus. Que essa palavra possa ter ajudado você a entender a importância da obediência. Não ao que eu penso, ao que eu desejo e ao que eu quero e o que é melhor para mim, mas obedecer em tudo o que Deus mandar. Que Deus te abençoe grandemente e você decida obedecer a palavra de Deus. Amém.